gritava de dor, eu lembro aquela dor insuportável que não saía. Eu queria que alguma coisa acontecesse comigo que tirasse essa dor. E era uma dor que era insuportável, que não saía, uma dor que é horrível. Eu falei pra ele, Biel, o que eu tiver que fazer pra ir atrás da sua cura, eu vou. Tudo é possível ao que crer. Eu sou Éden Davanzo, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Tem algumas histórias de família que desafiam, sabe, o meu senso comum? O meu lado racional, que me fazem acreditar cada vez mais que a família não só é a base, como o caminho e a salvação também. Quer entender por que é salvação? Você não pode perder essa visita que eu vou fazer agora. Eu te convido a vir junto comigo, entrar na casa do Gabriel. Mas eu vou deixar para apresentar ele junto comigo. E vocês vão entender que família também é, sabe o quê? Salvação. Olha só. Bom, vocês me conhecem, eu adoro uma palma, né? Opa! Olá! Eu adoro bater palma. Eu vi que tinha uma campanha, mas eu acho que às vezes a palma funciona melhor, entendeu? É como se já tivesse aplaudindo essa história, essa família. Tudo bom, meu amigo? Prazer, cara. Prazer é meu. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo à nossa obrigado. casa, à nossa família. Eu que E agradeço. se prepara para muita emoção. Bora lá. Eu tô convidando essa galera aqui porque eu falei, tem coisas que desafiam o senso comum, e inclusive o meu racional. Daí quando descobri a história de vocês, do Gabriel, fiquei pensando, uau, tem coisas que me conectam ainda mais em tudo aquilo que eu acredito. Vem aqui. Vamos lá conhecer. Obrigado por abrir a porta. Sejam bem-vindos. Bora, vem comigo. Dá licença. Você já tá aqui me esperando? Tio Éden, tô aqui te esperando. Eu tô tudo bem. bom? Ai, meu Deus do céu. Eu tô bem, mas eu tô melhor agora. Que prazer. Ah, não. Meu Deus do céu, o prazer é o meu. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Que legal que eu vim conhecer tua casa, tua família. Quem é esse garotão aqui? É o Vitinho, foi ele que me curou. Ah, é sério? O Vitinho ou o Vitão? Já é um Vitão. E aí, garoto? Ah, você tá forte, dá um abraço. Obrigado, você tá sabadão aí em casa, a gente tá se divertindo, é? É mesmo? E esse garotão aí é teu irmão? Você gosta dele? Ele é legal? É? E quem é ela? Minha mãe. É a mamãe. E aí, Ana? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, viu, por abrir a porta da casa de vocês. Receber vocês. Eu que fico feliz. Toda vez que eu vou numa casa, eu não venho sozinho, não. É que às vezes não dá pra ver aqui, mas dentro, ali, tem tanta gente, que se eu trouxesse não ia caber todo mundo sentado no sofá. Mas a gente deixa eles virem com o tio aqui dentro pra contar a história de vocês. Podemos entrar? Claro, Pode? à vontade. Ah, meu Deus do céu, dá Seja licença. bem-vindo. Sejam bem-vindos, Venham. gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quem vê o garoto Gabriel Cano de 11 anos hoje não imagina a história que o marcou desde quando ele nasceu. Prematuro, quase sem batimentos cardíacos, passando seus primeiros 28 dias entubado. E aos 10 meses de vida, foi diagnosticado com um raro tipo de anemia falciforme, uma doença hereditária que passa dos pais para os filhos e altera os glóbulos vermelhos do sangue. E o seu irmão caçula, Vitor, veio ao mundo para curar o Gabriel, enquanto o outro irmão, Daniel, segurava as pontas em casa. Biel Cano é ator e hoje brilha na série Luz, em exibição na plataforma de streaming Netflix. Eu te convido a conhecer essa história incrível de superação aqui no Papo em Família. Quem mandou erguer a rede? Quem mandou você parar? Papo em família, papo em família, papo em família, papo em família, papo em família. Quando eu soube da tua história, eu fiquei pensando assim, é sério que essas coisas acontecem? Acho que são lições de vida para nós, né? São. Não são? Hoje você já sabe da tua própria história. Sim, hoje eu tenho bastante responsabilidade e eu sei aproveitar as coisas, porque eu sei que um dia isso é passageiro. Então eu aproveito o máximo que eu tenho.
já perceberam a profundidade da conversa aqui, né? Vocês já perceberam a profundidade do negócio. Mas toda essa história começa ali, no papai e na mamãe, não é? Vocês nasceram em São Paulo, são de São Paulo. Isso, eu nasci em São Paulo aqui também. E me conta, vocês casaram quando? Como que foi a história de vocês dois? Vixe, a história... Estamos aqui para falar deles, entendeu? A história é bem... Eu mudei para cá, a Ana também. A gente morava nesse bairro e eu comecei a gostar da Ana na infância. Começou a viver a vida dela, eu vivendo a minha. Ela casou com o primeiro esposo, me convidou para o casamento. Eu falei, não vou, porque a amizade continuou, mas né? O sentimento ficou guardado. E aí eu falei, eu não vou ir no casamento. Não fui, aí resumindo, ela se separou e a gente começou a trabalhar junto, trabalhava numa empresa junto. Eu vivia cuidando dela e eu tinha aquilo pra mim, quem ama, cuida. E eu não queria aceitar porque ela casou e teve um filho. Aí eu falei, agora quem não quer sou eu. Ela falou pra mim, ixi, você é mó seco, você não ama ninguém, né? E eu falei pra ela, eu descobri que tem uma pessoa só que eu amei na minha vida, foi você. Eu tava com a mochila, quase que me feri na mochila. Ou eu queria me jogar do carro, eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei, nossa, parece que quebrou minhas pernas ali. Mas aí surgiu o sentimento, a gente foi se falando, conversando, foi aos poucos. Aí ele foi convencendo o meu mais velho também. E daí essa vida começa. Quanto tempo demorou para a próxima gravidez? Depois de 1 ano de casado... É porque já tinha passado muito tempo, não dá para esperar muito, né? É isso, viu? A gente já sabia, já se conhecia muito bem, um já conhecia muito bem do outro. A família se conhecia já também. E aí você engravidou do Gabriel? Sim. Gravidez tranquila ou não? Como que foi isso? Foi uma gravidez tranquila. Eu trabalhei a gravidez toda, normal. Só que aí na hora dele nascer, eu tava com 33 semanas. Eu fui comer um cachorro quente e fiquei com dor no estômago. E muita dor mesmo. E aí fui parar no hospital, fiquei 3 dias internada, não podia fazer alguns exames porque eu tava com 33 semanas dele. No fim, o médico falou pra ele, vamos ter que abrir ela. Porque eu não posso fazer os exames. E era muita dor, muita dor. E eles achavam que era dele, mas não era ele, era o meu estômago. Aí foram abrir e me deu um mal no intestino. Aí tiveram que tirar ele pra fazer o procedimento do mal no intestino. Ou seja, o que você estava tendo era uma outra coisa, mas como abriu, teve que fazer ali uma cesariana prematura. Isso, aí ele já nasceu sem vida. Nosso milagre começou ali. Ela Ele já tá estava muito novinho. Ele já tava tomando a água que tava saindo do meu intestino, assim, tava... Agora, aquilo estava acontecendo independente do que você estava tendo ou que você estava tendo ocasionou aquilo? Ocasionou aquilo. Isso. Então foi bom ter aberto, porque senão ele não sobreviveria. Não, nem eu e nem ele. O médico falou que a sorte foi que não necrosou meu intestino. Se tivesse necrosado meu intestino, a gente não tinha sobrevivido. Porque na hora que eles viraram meu intestino, ele voltou ao normal. Porque se tivesse necrosado, ia os dois. Uau, então o milagre já começa ali. O milagre começa aí. Um sentimento muito forte, porque era a vida da minha esposa e a vida do meu filho. E aí os médicos entraram, não demorou muito, veio uma incubadora. A médica correndo com uma incubadora, reanimando o Biel. E aí ela me colocou no elevador, eu vendo ele naquela incubadora. Entramos, ele foi para uma UTI e a Ana ficou em outra. E eu não via nenhum dos dois. E o meu desespero era, e agora? Eu fiquei sem chão, sozinho dentro de um hospital. Ele é uma criança que nasceu sem batimento cardíaco. E aí, 28 dias na UTI. Uau! Luciano, falando em batimento cardíaco, qual é o batimento cardíaco de um marido que espera a esposa a vida inteira e tá quase para perder? E que tem o primeiro filho e tá quase para perder. E o médico chega, você lembra exatamente o local que você estava no hospital quando ele te falou? Lembro. Estão salvos? Eu lembro exatamente onde eu estava e eu lembro que eu parecia que eu estava num lugar muito longe de tudo e de todos, porque eu tentava, a minha vontade era de gritar socorro, alguém me ajuda e o médico ter dado aquela esperança, falar, não, os dois estão bem, pai, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu consegui salvar os dois. E aí foi tipo, sabe, quando minha sogra chegou, os meus pais chegaram, os meus irmãos chegaram, aí eu senti, sabe, que eu não tava sozinho. E quando eu vi ele pela primeira vez, tipo, era meu filho. E você vê um bebê dentro de uma caixa de acrílico, que eu falava, é só Deus, ele era muito pequeno, cara. Era muito, muito pequeno. E eu falava assim, ele vai ser muito grande. Deus tinha um propósito muito grande na história do Biel.
tudo isso que ele passou vai ter uma sequela. Até falei pra Ana, eu acho que o Biel tem alguma deficiência. O Biel é deficiente, alguma coisa aconteceu. A pai que entrou em contato com a gente pra gente ir até lá. E aí a gente perguntou o que seria e eles não falaram. Falaram, vocês têm que vir até aqui. Aí a gente falou, ele tem alguma deficiência. Ali já bateu, alguma coisa aconteceu. Foi. Uma semana depois que ele nasceu, né? Aí ele saiu do hospital, chegou em casa, a gente foi pra pai. A gente foi surpreendido com um médico nem um pouco humano, porque ele falou, parabéns, vocês foram premiados com uma bomba, a qualquer momento ele vai morrer, não pode medicar com nada em casa, qualquer febre, qualquer dor, qualquer coisa, direto para o hospital, e a qualquer momento ele pode entrar em óbito. Eu saí daquele hospital. Foi assim, simples assim, direto e reto, com uma humanidade na mensagem. Muito humano. E aí eu saí... Anemia falciforme. Isso, que ele foi diagnosticado com anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que leva a uma alteração na hemoglobina dos glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte do oxigênio. Essa anormalidade modifica o formato dos glóbulos vermelhos, que ficam enrijecidos e deformados. E essa situação encurta o tempo de vida do glóbulo vermelho. Além disso, também dificulta a circulação sanguínea, já que os glóbulos vermelhos passam a grudar nas paredes dos vasos. É comum que, sem o tratamento adequado, ocorram complicações graves, como AVC, o acidente vascular cerebral, problemas nos ossos, rins, pulmões e até no coração, além da própria anemia. E vocês sabiam que era isso na hora? Não. Nunca nem ouvi falar. Eu saí do hospital com meu filho no colo, já vindo de tudo isso que a gente está contando até agora, e eu agarrava o Biel e eu só chorava. E aí qual foi a atitude de vocês? O que vocês foram fazer? Procurar tratamento. Onde? No Hospital São Paulo, ele começou. Foram lá no hospital, falaram, Isso. tem tratamento para isso? Tem. E alguém falou que tinha? Tem, a Tem PAI mesmo tratamento. já te direciona para o tratamento no Hospital São Paulo. A gente começou o tratamento já depois da PAI, mas a primeira crise de dor dele começou aos 10 meses. Então, que é quando tem a mudança, o bebê ele tem um sangue fetal, aí é quando muda para o sangue dele mesmo. E aí a gente chegou lá, quando chegou descobriu que era a primeira crise de dor que o Biel tinha aos 10 meses. E aí a gente foi olhar as mãozinhas dele. As mãos dele inchou. Tem uma síndrome que chama síndrome de salsicha. Os dedos viram que nem uma salsicha, fica muito inchado. Incha. Então ele tinha muita dor nas mãos e nos pés, porque a doença ela vai mudando. E eu sei que o seu programa passa em Moçambique, né? Uhum. Então a doença é da África, é doença de negros. Então muitas famílias que vão assistir vão se identificar com a doença. Essa doença, então, que foi diagnosticada no Biel, é uma doença de origem africana? É uma doença de origem africana. Aqui no Brasil eles falam que é uma doença de negros e de pobres. Uau. É mistura de raça. Por mistura talvez de sangues diferentes, alguma questão genética, é isso? Que Isso vai fazer? é assim, ó, a nossa hemoglobina é o que carrega o oxigênio do sangue. Ela é em forma de parece uma bolinha e tem uma hemácia. Aí tem uma cavidade que carrega o oxigênio pelo organismo. O do Biel, ela é em forma de foice. Ela é deficiente, ela é como se fosse meia-lua. Alguns chamam da doença da meia-lua. E elas se aglutinam. E aonde elas param, que nem nas veias mais finas, ele parava na mão quando era bebê. E aí incha os dedos, incha e sente muita dor no local. E o que tem que fazer? Remédio para dor e muito soro para hidratar, para ver se desobstrui esse local. E aí ele tinha, 80% do sangue dele era com essas hemácias ruins. E aí começou, dos 10 meses de vida, era 1 mês em casa, 7 dias, 10 dias no hospital. 15 dias em casa, 10 dias, 20 dias no hospital. Aí começou. Então era muito mão em pé, síndrome mão em pé. Então ele demorou mais a andar, porque quando ele ia começar a andar, tinha crise. E aí não encontra a veia, porque as veias somem que está com dor, aí vai para o pé, vai para a cabeça, vai no pescoço. Então ele não andava muito por conta disso, demorou mais o processo de andar. A alta no aniversário dele de 1 ano foi no dia do aniversário dele, ele saiu do hospital. A gente fez uma festa em família pequenininha para comemorar. E aí foi piorando, até chegar a pior crise, que chama crise torácica aguda. Ela para em algum lugar do abdômen, que os médicos não conseguem identificar onde é, e ele tem dor no corpo inteiro. É dor muito forte. Quantos aninhos? Ele já tinha mais de 1 aninho? Eu acho que foi com 2 a 3 anos a primeira crise torácica aguda, que
Terrível, terrível. Ele grita desesperado e é muito tempo de dor. Eu lembro que eu gritava de dor, eu lembro aquela dor insuportável que não saía. Eu queria que alguma coisa acontecesse comigo que tirasse essa dor. E era uma dor que era insuportável, que não saía, uma dor que você não sabia o que fazer, sabe? Você gritava de dor, é horrível. Eu falei pra ele, Biel, o que eu tiver que fazer pra ir atrás da sua cura, eu vou. Foi uma promessa naquele dia. Eu e ele no hospital, eu agarrei na mão dele e falei, eu não sei o que eu vou fazer se eu tiver que ir pra rua. Vender bala, pedir ajuda, eu vou ir atrás, mas a gente vai conseguir a sua cura. E foi muito, muito louco, porque não existia cura. Não tinha o transplante de medula. E aí a Ana começou a assistir uma matéria no jornal, e a Ana me mandou uma mensagem. Amor, acabou de passar uma história de uma mulher que gerou um filho para curar a filha da doença do Biel. Aí foi uma luz no fim do túnel. A mesma doença? A mesma doença. Você viu na televisão? Na televisão, assistindo na casa do meu cunhado. Aí eu falei, não é possível. Nossa, meu coração acelerou. Falei, não é possível que tem cura. Aí na hora eu liguei pra ele. E o coração, como fica nessa hora? Nossa, esperança. Agora é esperança. Vamos atrás. E como que é? Porque não é tão fácil. Como assim? É só gerar um filho, né? Não. Como que foi isso? Como Aí que isso chega? eu assisti a matéria bem umas 30 vezes. Aí eu assisti mais 20 vezes a matéria. Todos os nomes que passavam da matéria. Eu pegava o nome, entrava no Facebook, na época no Instagram. Procurava pedir ajuda até eu conseguir falar com a repórter, a Natália Ariede, que foi o nosso anjo. E aí ela me respondeu, eu vou pedir autorização para os pais, se ele me liberar eu te passo o contato. E aí ele me passou o contato da Juliana, que foi a mãe que já tinha feito o transplante, e ela foi a segunda, porque já tinha uma primeira. E a gente não conhecia a história da primeira. E aí a Juliana me orientando, me passou tudo. Aí ela falou, Luciano, é muito caro. Eu já gastei mais de que um apartamento tentando gerar um bebê que fosse totalmente compatível, porque é difícil. Ah, porque não é simplesmente engravidar. Não. É gerar um bebê compatível. E como faz isso? É uma fertilização in vitro com seleção embrionária. Então ele pega o meu sêmen, mais o óvulo da minha esposa, o sangue do Biel vai analisar qual desses embriões é totalmente compatível com ele e sem a doença. Isso é caro. E aí a Ana começou, vamos abrir uma vaquinha. Ela abriu uma vaquinha na internet. Os vizinhos aqui do bairro se juntaram. E aí fazia 400 feijoadas, 500 feijoadas. Quanto tempo demorou para conseguir o dinheiro? A gente estava em torno, acho que de 30 mil reais em 3 meses. Até chegar o nosso anjo chamado Eliana. Nossa história foi parar no SBT. Apresentadora de TV. A nossa história foi parar no SBT. O programa ajudou a gente com os 20 que faltava para chegar no valor da fertilização e ajudou a gente a construir a nossa casa. A casa já estava construída, a fazer a reforma. Que demais. Tava só levantada, na verdade. Aí a gente reformou a casa, a gente foi pro processo de fertilização. Os médicos da fertilização, Dr. Edson e Dr. Ciro, ajudaram muito a gente. E aí a gente conseguiu 14 embriões. Desses 14, um só era totalmente compatível com Biel. E sem a doença. E sem a doença. E aí colocamos no útero o embrião, tudo certo. Vamos comemorar, começamos a comemorar até eu chegar em casa, ela falar, amor, hoje desceu uma borrinha marrom. E eu, como sempre pesquisava tudo, eu falava, o que diz a borrinha marrom é quando o embrião gruda na parede do útero. Mas não é melhor a gente ir no hospital? Aí a gente foi pro hospital. Quando chegou lá, todo mundo do hospital meio que conhece a história do Biel, que era o mesmo hospital que ele ficava internado. Chegamos na sala, a médica pediu uma ultrassom. Falei, doutor, tá tudo bem? Ele falou, não tem nada bem. Tem um saco gestacional sem batimento cardíaco. Cara, aquilo foi como se abrisse o chão. Lembra do hospital lá atrás? Lembro. Pior 5 vezes. A minha vontade era de gritar dentro daquele hospital igual um doido. A Ana começou a chorar desesperada. A gente voltou para casa naquele dia. A Ana colocou a mão na barriga e falou, Deus, eu acredito que o Senhor já fez milagres em várias vidas de voltar o batimento cardíaco. Então eu preciso desse milagre. 7 semanas. Como fica a fé nessa hora? Eu tinha muita fé. É. Eu nunca questionei a Deus pela situação. Nunca mesmo. Eu sempre fui muito grata. Eu nunca questionei. Eu sempre confiei muito em Deus. Perdeu o bebê. A gente ligou para a clínica, para os médicos. Quantos meses que você já 7 tá? semanas. 7 7 semanas. O médico falou,
Quase 2 meses. Eu preciso que vocês venham aqui para a gente ver se vai precisar fazer curetagem, limpar o útero de novo. E aí o Biel teve a pior crise. No outro dia que eu perdi. No outro dia que ela perdeu, aí 36 horas de choro, de grito, de desesperada. Ela falou, não vou fazer mais nada, não quero mais. Eu fiquei com ele no hospital, sangrando do aborto. E ele só queria eu. E ele só dormia no meu colo, porque parece que ele só acalmava um pouco da dor no meu colo. Ai, foi horrível, foi horrível. E foi aí que eu falei assim pra minha mãe. Mãe, se eu morrer, eu vou pegar todos os meus brinquedos de heróis e vou colocar no trono de Deus. Se eu virar um anjinho, você falou. Se eu virar um anjinho. Se eu virar um anjinho, eu vou colocar todos os meus bonecos no trono de Deus e vou adorar ele. E aí... Resumindo, quando o Biel saiu do hospital, que a gente chegou em casa, os nossos vizinhos estavam tudo esperando a gente, dizendo, ó, a gente vai salvar o Biel. Os vizinhos, tudo, bingo, rifa, feijoada. A gente não procurou mais o programa porque o programa não tinha como ajudar mais. Porque era uma incógnita a história do Biel pro programa da Eliana. Poderia que desse certo, mas poderia ser que não ia sobreviver. E aí os anjos, Deus preparou anjos sem asas. Os vizinhos foram ajudando, bingo, rifa, feijoada. A gente conseguiu o dinheiro da medicação. E dessa vez, 2 embriões compatíveis. Uau. E aí a gente... Todo o processo novamente colocou os 2 embriões. E aí a Ana estava grávida, a gente já estava na nossa casa aqui. E eu estava no trabalho. Quantas semanas, amor? 33? Não. 4 semanas de gestação. Ela baixou aqui para pegar um papel. Quando ela levantou, sangramento. Ela me liga desesperada, eu trabalhava aqui perto, corre pra casa que eu perdi o bebê. Eu falei, você não perdeu, esse bebê é nosso e ninguém vai tirar ele. Para de criar expectativa, eu tô sangrando muito mais. Ela encheu uma toalha de banho de sangue. E ela no banheiro do meio, o Biel passa correndo, gritando, Daniel, vamos orar que a mamãe tá perdendo o bebê. E minha sogra em frente, eu sei que eu coloquei ela dentro do carro. Ela com a toalha lotada de sangue. E eu falava, esse bebê é nosso e ninguém vai tirar ele da gente. Ela falou, para de criar expectativa. E a gente começou a discutir. Eu falei, você não vai falar mais nada. Quando a gente chegar lá e a gente tiver a resposta, a gente chegou, falou, entrou na sala, a doutora falou, você tá vindo de um aborto e desse tanto de sangue? Certeza, você perdeu, eu só vou pedir uma ultrassom por desencargo. A gente entrou dentro da sala de ultrassom. A médica colocou e falou, aqui tem um coração batendo acelerado. E era o Vita. E aí eu falei, dentro daquela sala era muita emoção, porque a médica conhecia o Biel. Nas crises de dor, ela via ela que fazia o ultrassom dele. E era fazendo ultrassom, ele gritando de dor, e ela sabia a nossa história. Então a médica se emocionou com a gente e ali foi mais um processo. E quando você descobre que o teu irmão vai nascer, você sabia que ele ia nascer para te salvar? Você já sabia? Isso, e foi aí que eu tomei forças, porque eu vi que eu ia passar por um transplante de medula. Uau, mas era muita alegria de ver ele nascendo primeiro. Claro, com certeza. Eu fiquei muito feliz. Falei, gente, eu vou ser curado, eu tô muito feliz. Aí nasceu esse pequeno. Aí ele nasce, a criança nasce perfeita, deu tudo certo. E como que é esse processo? Porque tem que esperar ele crescer agora. Isso mesmo. Aí tirou a medula do cordão umbilical, não precisou mexer nele, graças a Deus. Logo quando nasce? Quando nasce do cordão umbilical. Ah, vai lá e já tira. Já tira a medula, é uma bolsa de sangue. Certo. É, muito engraçado. A bolsa de sangue, eu até imagino que fosse outra coisa, mas é uma bolsa Não precisava de nem sangue. operar ele, nada. Não, tirou do cordão umbilical. E foi o suficiente. Porque se não fosse o suficiente, aí teria que tirar alguma coisinha dele, mas não precisou. Não precisou. Aí ele poderia ter entrado no transplante direto. Só que o médico falou, não, vamos esperar, porque agora tem que cuidar do neném, o neném tem que ser amamentado. E você que vai ficar com o Biel no hospital, então vamos cuidar do neném. Então esperou 5 meses para amamentar o Vitor. E aquela ansiedade de fazer o transplante nele. Ele fez o transplante. Ele entrou pro transplante. Fez o transplante. Meses que ele nasceu. Deu certo, porque o transplante também existia uma possibilidade de rejeição ou não? Existia. Deu certo. Deu certo o transplante. Ele ficou 3 meses hospitalizado. Tá. Aí ele tem que matar totalmente a medula dele para receber a do Vitor. Tá. Aí nesse processo o corpo começa a rejeitar. O corpo começa a querer rejeitar. Então ele teve todas as complicações
de transplante. Tá. Tem criança que não tem, ele teve todas. E você se emociona, lindão, quando você olha pro teu irmão? Por que você se emociona? O que você sente assim no coraçãozinho, assim, quando você olha pro teu irmão e sabe que toda essa história só aconteceu porque você nasceu? Eu gente, porque o meu irmão, ele é meu irmão. Ele sempre vai estar no meu coração. Você é muito lindo, você é uma bênção de Deus, e você é uma bênção de Deus, vocês são uma família que trouxeram uma história para mudar a história de tantas outras pessoas. Que incrível! E o maior sonho hoje é que tudo isso vire um filme para que chegue na casa de mais pessoas. Sim. E ajude mais pessoas, é isso? É, que nem você falou, para alcançar pessoas, para que as pessoas encontrem a cura, tem cura, para as pessoas saberem que existe cura sim, para tudo existe cura. Tem um monte ali, ó, de gente atrás daquela câmera lá. O filme ainda não tá pronto. Esse filme, mas o filme da vida, esse já tá pronto. Já agora tá é só bom. roteirizar. O que você fala para as pessoas que tem ali? Porque essa hora eu tenho certeza que tem um monte de gente com muitos problemas assim e achando que não tem jeito. O que você fala para elas nesse filme da vida? Eu falo para vocês, não desistam, nunca. Sempre tenham fé. Coloca uma coisa na sua cabeça. Coloca aqui. Eu vou vencer isso. E isso tem cura. Eu vou fugir desse problema. De algum jeito. É só você crer, orar pra ele, que vai acontecer. Uma hora ele faz. Só basta esperar. Que ele tá fazendo, já tá escrevendo. Mas é só você crer. E esperar um pouquinho que ele faz. Para encerrar esse super papo em família, uma história que mudou a minha vida, vai mudar a vida de tanta gente. Tem um lado artístico aí, né? Tem um cantor, um menino que canta, um irmão que encanta, uma família incrível. Que música que a gente podia terminar e cantar aqui? Notícias vêm e nos abalam. Parece que o mundo desabou. Ficamos sem rumo, sem esperança, sem ter o que fazer. E aí lembramos que tem um caminho que mostra que tudo é possível se nos esforçamos e prosseguimos. Nunca parar no caminho. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que tem fé. Esse foi o Papo em Família de hoje. Eu vou deixar um presente para vocês aqui, ó. Olha só o que eu trouxe para adoçar a vida em um dia. A Lu Obrigado. Chocolate, nossa amigona, nossa provedora, um para cada irmão. Um para cada irmão. Coisa boa. Tudo mesmo, vai. Ó pros pais, ó pros pais. Ó. A família lembrando. Gente, obrigado. Lindo! Muito obrigada, que Deus abençoe. Café. A gente pode tomar um cafezinho enquanto o papai e a mamãe tomam um cafezinho. Vocês comem chocolatinho e a gente encerra esse papo aqui. Enquanto a gente desliga ali, ó, a gente desconecta lá, a gente continua aqui nesse papo em família, certo? Certo. Então manda um beijo, ó. Muito obrigado, gente, pelo papo de hoje. É isso. Esse foi o Papo em Família.